Tiago, capítulo 1, 19 a 27. A prática da palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai querido, mais uma vez nós queremos, ó Pai, que o Senhor estejas falando o nosso coração, no sentido, ó Pai, de estarmos aprendendo a Tua palavra, no sentido, ó Pai, de estarmos nos posicionando para guardarmos a Tua palavra, para praticarmos no nosso dia a dia. Fixe conosco, ó Deus, e fala o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Algum tempo bem próximo, nós fomos incentivados, nós, no geral, à leitura. E eu fico vendo que hoje essa proposta se faz presente na maioria das pessoas. Quem já não viu, mesmo durante o culto, durante os cânticos, durante o estudo da palavra, alguém lendo alguma coisa? Depois que inventaram um aparelhinho que todo mundo tem, e ele é necessário, mas que muitos usam na hora errada, da maneira errada. Estão lendo, com certeza. Lendo e escrevendo. Se bem que escrever, se escreve pela metade. Mas, mesmo metade das letras, se entende o que está lendo. Em Apocalipse, no capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, no verso 3, diz assim, ó: bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam.
Por isso que eu li esses textos aqui que falam da prática da palavra. Guardar é interessante. Se eu guardo alguma coisa, porque eu quero que isso seja importante para mim. Do outro lado, alguém pode guardar mágoas, coisas ruins. Mas nós devemos aprender com a palavra de Deus que não deve ser esse o nosso procedimento. Por isso que o texto que nós lemos: sabeis, meus amados irmãos, todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu comecei falando de leitura. Por que ler a Bíblia? Às vezes a gente brinca assim: não me faça pergunta difícil. Infelizmente, muitas pessoas não têm tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para ler 50 mensagens que estão acumuladas lá no seu computador ou no seu celular. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo de ver um filme com legenda. Se eu estiver mentindo, me diga, me prove o contrário. Então, por que ler a Bíblia? Porque é por meio dela que nós conhecemos o Senhor da Bíblia, o Senhor da Palavra. É por meio dela que nós conhecemos a Deus. O ano passado, começo do ano passado, o pastor propôs para que estivéssemos lendo a Bíblia durante o ano. Eu não vou me arriscar a perguntar, mas se eu perguntasse, eu tenho certeza que metade de nós que estamos aqui não lemos a Bíblia toda o ano passado. É bem possível que alguns leram a Bíblia toda mais um tanto ou duas vezes. É possível. Mas nós não temos tempo para leitura. Se nós não temos tempo para ler a palavra de Deus, como que nós vamos conhecer Deus? Como? Se Deus se revela a nós na palavra. É impossível. Ah, não, eu conheço Deus ouvindo. Tá bom, se você não sabe ler, se você não consegue ler, eu concordo. De outra forma, não. É possível arrancar um tempo para isso. Quando a gente está no trânsito e alguém vem com muita pressa atrás da gente, o que a gente fala? O que eu falo, Mário? Se tem pressa, saia mais cedo. Então, se eu não estou tendo tempo para ler a Bíblia, se eu levantar 5 minutos mais cedo, eu vou ter 5 minutos para ler a Bíblia. Pode ter certeza que se você fizer isso, você vai conhecer mais de Deus, do amor de Deus, das promessas de Deus, do cuidado de Deus, de quem Deus é e o que Ele promete e pode fazer na sua vida, na minha vida. Eu enumerei vários textos aqui. Queria que a gente estivesse vendo pelo menos alguns. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Paulo falando a Timóteo, ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós somos capazes ou não somos capazes de conhecer a Deus, de falar do amor de Deus, de viver o amor de Deus, como nós temos estudado, é porque eu não estou buscando isso. Eu disse de início que grande parte de coisas que nós queremos, nós não alcançamos, porque não fazemos a nossa parte. Se eu quero aprender de Deus, é preciso eu gastar tempo lendo a palavra de Deus, estudando, meditando na palavra de Deus. Às vezes a gente se sente envergonhado por algumas situações que nós enfrentamos. Nós percebemos que às vezes as pessoas citam um texto que ela nem leu. Aí vai ler o texto, opa, não era esse texto que eu tinha marcado, mas como assim? Você copiou de algum lugar? Você não leu? Eu me lembro de Jó. Quando Jó havia já passado uma maior parte do seu tempo de aflição, de dificuldade, ele disse um dia: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se nós nos debruçarmos na palavra de Deus, nós podemos ver Deus em todas as páginas da nossa Bíblia. Por que ler a Bíblia? Porque é nela que nós conhecemos a Deus. Porque nela ficamos sabendo o que Ele exige de nós. É muito bom saber que Deus é amor, que Deus nos garante vitória, que Deus perdoa, mas saber que Deus exige um comportamento nosso, digno da sua palavra, digno do Evangelho, talvez seja um pouco mais ruim. Porque nós gostamos de fazer o que está à frente do nosso nariz. É bom, eu faço o que quero. Sou maior de idade, sou membro da igreja, sou presbítero, fiz profissão de fé 50 anos atrás, então eu faço o que eu quero. Não. Eu tenho que ter a minha vida baseado na palavra de Deus. Isso só vai acontecer se eu me debruçar sobre ela. Vou ser um pouco enfático. Quem daqui já leu a Bíblia 10 vezes? Quem já leu 10 vezes? Ninguém? Ninguém leu 10 vezes? 5 vezes? Quem já leu 5 vezes? A Diná leu 5 vezes, eu já li mais de 5. Quem já leu 4 vezes? Vou fazer que nem Abraão fez com Deus. Quem já leu 4 vezes? Eu já li mais de 10. Quem já leu 3 vezes? Eu já li mais de 13. Quem leu 2 vezes? Gente, ninguém daqui. A Dona Teresa já leu mais de 2 vezes. Quem já leu uma vez inteira, de capa a capa? Misericórdia. Gente, nós precisamos ler a Bíblia. Em que mundo nós vivemos? Eu garanto que todas as pessoas que não leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida, eles gastam mais de 10 minutos vendo mensagens da internet todo dia. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Se não está fazendo, então está ruim mesmo o negócio. Está
Está péssima a situação. É preciso ler a Bíblia, gente. Porque cada dia que eu leio mais, eu sinto mais necessidades de Deus. Eu vejo mais quão fraco eu sou, quão ruim eu sou, quão pobre eu sou. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque do contrário, a nossa parte está longe de ser feita. Porque nela se encontra revelado o amor de Deus pelo ser humano. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Como que eu vou crer em Deus se eu não conheço Deus, se eu não busco conhecer Deus cada dia, gente? Vamos tomar atitudes, vamos ler mais. Ninguém venha me dizer que não tem tempo. Ninguém pode dizer isso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo. Ninguém pode dizer isso. Ou pode? Pode sim, se você quiser achar que não tem, muito bem, não tem. Porque nós somos, por ela, ensinados e habilitados a viver o mais alto conceito de amor cristão. É através da Bíblia que nós aprendemos isso. Às vezes nós ouvimos tanto, mas nós mesmos não temos tempo para verificar, para conferir aquilo que nós ouvimos. Aí nós saímos falando, repetindo o que os outros falaram. Ah, Deus falou comigo essa noite. Ai, que bom. Que bom que Deus falou comigo. Mas como que Deus falou? Ah, Deus falou porque o pastor falou isso, isso, aquilo. Hoje Deus não falou comigo de jeito nenhum. Mas como que Deus não falou? É porque o presbítero falou isso, isso e isso, e eu não concordo com isso. Então Deus não falou comigo. Eu estou falando alguma mentira? Não, com certeza não. Mateus 5, 43 a 48. Jesus está falando com respeito ao nosso amor ao próximo. Mateus 5, eu não vou, pode abrir a sua Bíblia e conferir. Mateus 5, 43 a 48. Eu vou abrir sim, eu não ia, mas eu vou. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Por quê? Leia aí. Leia aí na sua Bíblia, o que está dizendo? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Pode ler comigo. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Então eu vou desistir, porque eu não vou alcançar a perfeição nunca. Lição que nós estamos estudando, Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo. Mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Esse eu faço porque isso é fácil. Sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas é preciso se esforçar para isso. É preciso mais do que ler a Bíblia. É preciso guardar, pôr em prática no nosso dia a dia. Eu posso ter lido a Bíblia mais de 13 vezes e não ter nada disso guardado no meu coração. Eu posso ter lido a Bíblia mais de 15 vezes, mas a minha vida não estar condizendo
com o que está escrito na Bíblia. Mas imagine se eu não tivesse lido nenhuma vez. É possível que eu fosse muito pior que eu sou. Às vezes a gente vê alguém falando de outro alguém. Ele está se fazendo de santinho. Mas ele já foi isso, 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 aquilo. E começamos a enumerar os atos maus que ele praticou. Mas graças a Deus, porque hoje ele está vivendo assim. Porque Deus mudou e está mudando a vida dele. Isso é vida de santificação. E isso serve para todo mundo. Serve para mim, para Dona Tereza, que é a nossa avó ali, para você que é mais novo do que eu, para todos nós. É preciso a prática da palavra de Deus. E no texto de Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. É preciso ler, ouvir e guardar, é preciso praticar. No texto de Tiago que nós lemos, diz que se nós formos apenas ouvintes, nós podemos estar enganando a nós mesmos. É perigoso isso. Se eu não me esforçar para praticar a palavra de Deus, eu posso estar enganando a mim mesmo. Isso é ruim. Mateus no capítulo 7, verso 24 em diante, Jesus falou: todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, é comparado a um homem prudente, um homem sábio, que foi edificar uma casa. Ele não teve preguiça não de fazer uma profunda vala, uma rocha. Ele não teve preguiça de gastar tempo para construir a sua casa numa rocha. Aquele que ouve a palavra e põe em prática. Mas aquele que ouve e não põe em prática é igual um homem insensato que edificou uma casa sobre a areia. Eu fiquei pensando, enquanto aquele primeiro homem sábio calculava todos os gastos que ele tinha que fazer para construir a sua casa, todo o tempo que ele tinha que gastar, tempo que muitas vezes nós não temos, vamos ligar uma coisa a outra. O outro veio lá e rapidão levantou a sua casa em cima da areia. Bonita que só vendo. Mas ele não pensou que mais tarde as dificuldades, as tempestades, os ataques do mal pudessem vir sobre a sua casa. E quando veio, derrubou. Pois bem, se a nossa vida estiver alicerçada na rocha, se nós estamos investindo tempo nisso, eu não tenho tempo, eu trabalho das 6 às 6, mentira, só dormir um pouquinho menos que dá tempo de construir um lugar seguro. Os textos que nós lemos, todos eles diziam a mesma coisa. O salmista, nos salmos que nós lemos, falando com Deus, agradecendo a Deus, porque ele estava em um lugar seguro. Porque Deus o havia colocado os seus pés lá. Pergunta: seus pés estão em lugar seguro? Você tem gastado tempo? Eu tenho gastado tempo para consultar a Deus, para conhecer a palavra de Deus, para edificar a minha casa sobre a rocha? Que Deus esteja abençoando a sua vida e a minha vida, e que a gente possa estar pensando nisso. Eu costumo dizer que é sempre possível fazer um pouco mais. Faça uma experiência dessa, sabe em que sentido na sua vida? O pior, no seu bolso,
Se você entrega 10% do seu dízimo, experimente entregar 12%. Mas faça isso com razão, não com emoção. Depois você vai dizer para mim o que aconteceu. É preciso confiança. Se eu confio na palavra, eu vou estar buscando conforto nela cada dia. Se eu não confio, aí eu não preciso buscar. Quero contar uma experiência. Aconteceu comigo dia 5 de janeiro deste ano. Eu tive um problema e eu fiquei, acho que das 11 horas do dia 5 até 1h da tarde do dia 6, sozinho, distante da família, junto com outras pessoas, mas eu não conhecia ninguém. Três chances para você adivinhar o que eu fiz nesse tempo. Claro que você sabe. Eu lia o Salmo 25. Quarta-feira nós lemos o Salmo 25. Hoje de manhã nós lemos o Salmo 25. Agora à tarde nós lemos o Salmo 25. Se você quiser descobrir, chegue na tua casa e leia o Salmo 25. Mas o nosso estudo diz, então, quando ler a Bíblia? Nós dissemos, por que ler? Mas quando ler? Não, quando eu tiver tempo, ótimo, beleza. Quando você tiver tempo, você vai ler, com certeza você não vai se arrepender. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a minha vida. Que a gente esteja pensando nisso e buscando cada dia mais a direção de Deus. Se Deus falar para você, não precisa ler nada, não leia daí. Se Deus falar assim, isso que está falando aí é tudo bobagem, não perca tempo com isso, então você não faça isso. Se Deus falar, leia, aí é bom que você leia. Para mim, Ele fala que é para ler, então eu estou fazendo isso. Mas se Ele te falar, não leia nada, não perca tempo com isso, não faça isso. Que Deus esteja então nos abençoando. Vamos estar cantando.